Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia na carta aos Efésios, que será objeto do nosso estudo durante os próximos domingos, se o Senhor permitir. Então, eu convido os irmãos, mesmo nas vossas casas, a irem lendo esta carta. Nós vamos percorrê-la sem pressa. Hoje é o dia do estudo bíblico. Então nós vamos estudar um pouco. Hoje será apenas um estudo introdutório, mas que nos vai ajudar a compreender depois esta carta. E vamos ler apenas os primeiros 3 versículos. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Lemos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, nós sabemos que as cartas escritas em larga medida por Paulo, mas não só, também por Pedro, por João, estas cartas dão-nos uma imagem muito clara a respeito do que foi a igreja primitiva. E para nós é muito importante porque nós não queremos ser uma igreja diferente. Nós queremos ter como modelo esta igreja do Novo Testamento. Ela é a igreja que foi criada por Jesus, que nasceu, que se desenvolveu. Sabemos que no meio de muitas lutas, muitas perseguições, mas de uma forma até estranha e surpreendente, esta igreja resistiu, cresceu e no espaço de uma geração conquistou praticamente toda aquela região, desde a Palestina até a Espanha, chamada Espanha era a província, que é a Península Ibérica, mas também para a Ásia. Nós não sabemos muito do que se passou em direção à Ásia, mas há quem diga que a igreja chegou até à Índia. E nós ficamos espantados. Como é que uma igreja formada por gente tão simples, quase todos analfabetos, gente que fugia às ondas de perseguição, que não apenas eram ameaças de prisão, mas eram muitas vezes morte certa. Como é que esta igreja conseguiu não apenas resistir e sobreviver, mas conquistar o mundo daquela época? Ora, é porque ela tinha um segredo. E o segredo é que esta igreja não era uma igreja especial, mas tinha um Senhor muito especial. E hoje, o segredo para a igreja de Jesus é ter o mesmo Senhor e a mesma experiência. Nós não precisamos de fazer atualizações. Deus não mudou. Deus é eterno. A palavra dele também não precisa de ser atualizada. Nós temos é de crer nela e viver com a presença de Deus. A igreja sem a presença de Deus, manifestada pela presença do Espírito Santo, a igreja não é igreja. É uma instituição respeitável, uma instituição religiosa, mas não é esta igreja que está aqui. Então nós precisamos, ao ler as cartas, e agora vamos começar a ler esta carta de Paulo aos Efésios, mas as outras, nós vemos uma igreja que tinha esta vitalidade, esta vida, que nós hoje podemos também experimentar, porque eu vou dizer aos irmãos, se o Senhor não estiver presente na igreja e a operar na igreja, a igreja não tem qualquer sucesso. Vai se tornar numa religião, vai se adaptar, vai, enfim, até tornar-se eventualmente respeitável, mas não é a igreja de Jesus, aquela que venceu todas as provações e que chegou até nós. Então, meus irmãos, é neste entendimento que nós vamos ler esta carta aos Efésios, porque a própria carta foi escrita por um homem que estava preso. O que é uma coisa notável. Como é que um homem prisioneiro, e como é que ele, estando preso,
sem saber qual seria o seu futuro naqueles tempos. Uma prisão, nomeadamente a prisão. Paulo estava em Roma, preso em Roma, foi a sua primeira prisão. Ele não sabia o que é que lhe ia acontecer. E nós sabemos que mais tarde, numa outra prisão, não nesta, mas numa outra prisão, Paulo foi morto. Provavelmente foi decapitado. Então imagina o que é um homem que está prisioneiro numa prisão que não era a prisão cómoda que às vezes nós vemos hoje em dia. Era uma prisão que era às vezes um canto, um lugar abjeto, um lugar sujo, frio. E como é que um homem, naquelas condições, sabendo que a qualquer momento podia ser chamado para a sua execução, como é que ele escreve várias cartas? Aliás, são 4 as cartas que Paulo escreveu nesta primeira prisão. O que é que aconteceu na vida deste homem? Mais uma vez, nós estamos perante algo sobrenatural. Não é natural, não é normal isto acontecer. Mas aconteceu, mais uma vez, e eu vou sublinhar isto muitas vezes, porque Deus estava presente, Deus estava vivo, manifesto no meio da igreja. Eu pergunto aos irmãos, é esta a igreja que nós queremos? É? E os irmãos estão dispostos a pagar o preço? Hoje está bom tempo, e se chovesse, nós estávamos aqui. Às vezes nós dizemos, Senhor, tu és o primeiro da minha vida. Faz lembrar aquela história que eu já contei várias vezes, do namorado que disse, não, escreveu uma carta à namorada, hoje seria uma SMS, não é? E disse, minha querida, tu és tudo para mim, eu sem ti não consigo viver. E fez aquela coisa, depois no fim disse, hoje vou-te visitar se não chover. Não é? Um amor tão grande, mas bastava uma chuva que já o amor apagava. Irmãos, às vezes nós como crentes, nós temos esta mesma limitação. Nós gostamos de Jesus, nós queremos em Jesus, nós sabemos que Ele é muito importante, mas se chover, se houver uma luta, às vezes nós vemos que irmãos que já conhecem o Senhor há algum tempo, e quando vem uma luta eles desanimam. Não sei porque é que Deus está a permitir que haja esta luta na minha vida. Coitadinho. Qual é a sua luta? A luta é que disseram mal de mim no emprego, eu fiquei muito deprimido. Mas, irmãos, esta igreja não era dizer mal deles, era levarem-nos presos para a morte, para as arenas, para as fogueiras. Foi assim que viveu esta igreja. Então, para nós é um grande exemplo. Para nós sermos fortes na fé. Para nós termos uma fé que não se abala por qualquer coisinha, mas que está bem firmada em Jesus. Jesus é a nossa rocha. Ele é o nosso Salvador. E nós sabemos o seguinte, que a bênção que Ele tem para nós não se esgota nesta vida. Aliás, nem é para esta vida. Esta vida, ela vai passar muito, muito rapidamente. A bênção que Deus tem para nós não é para esta vidazinha, é para toda a eternidade. E se nós não tivermos a visão da eternidade, nós não vamos entender sequer o Novo Testamento. Não vamos compreender porque é que aqueles homens e mulheres iam cantando hinos, que a história conta-nos. Cantando hinos, entravam nas arenas para serem devorados pelas feras. O que é que levava, o que é que motivava estes irmãos nossos? É que eles não esperavam em Deus só para esta vida. Eles estavam dispostos a trocar esta vida pela vida eterna. E hoje, meus irmãos, vida eterna é algo que as pessoas não sabem o que é, nem estão muito interessadas. Porque o que querem é que Deus lhes resolva os seus problemazinhos diários, do emprego, do vizinho, enfim. Mas Deus pode nos ajudar e ajuda-nos a resolver esses problemas. Mas não percamos, irmãos, de vista a meta. A nossa meta, os nossos olhos, estão no horizonte da Nova Jerusalém. O horizonte da eternidade. É para aí que nós olhamos e que nós caminhamos. Amém, meus irmãos? Então, este é o espírito que nós vamos encontrar em Efésios, porque logo no capítulo 1, o versículo 3, Paulo diz assim, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Como é que diz? No versículo número 3. Bênçãos materiais, profissionais, académicas. Quais são as bênçãos? Espirituais. E nós vamos depois, não hoje, mas 2 de 8, se Deus permitir, nós vamos procurar entender melhor do que é que Paulo está a falar. Vamos então fazer uma brevíssima introdução. Em primeiro lugar, a autoria é claramente do apóstolo Paulo. Ele identifica-se
Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então, ele está claramente a identificar. Depois também, mais adiante, no capítulo 3, no primeiro versículo, ele também diz: por esta causa, eu, Paulo. Então, o autor é, sem dúvida, o apóstolo Paulo. Como eu disse, era um tempo em que Paulo estava preso. E no capítulo 3, versículo 1, Paulo diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Quer dizer, por causa de Jesus Cristo, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Por vós, os gentios. E depois no capítulo 6, no versículo 20, ele diz: pelo qual, por Cristo, sou embaixador em cadeias. Que é uma coisa muito curiosa, porque um embaixador em cadeias nunca se viu. Os embaixadores são pessoas livres, que circulam, que têm certos direitos. Paulo não. Paulo era embaixador, mas prisioneiro. Então é assim que Paulo se apresenta nesta carta. Onde é que foi e quando é que foi escrita esta carta? Bom, uma vez que nós sabemos que ela foi escrita durante a primeira prisão de Paulo, há uma data que mais ou menos nós podemos reter na nossa memória, que é o ano 60 depois de Cristo. O ano 60. Isto quer dizer o seguinte: nem chegava a 30 anos depois de Jesus ter morrido e ressuscitado. Ora, é um espaço de tempo que não é muito grande. Está certo? Eu às vezes penso o seguinte: eu creio que há aqui pessoas que assistiram à chamada Revolução dos Escravos de 74, não é? Foi há quantos anos? Pois, 30 anos não é muito. Compreender, não é muito. Isto é muito importante porque Paulo estava rodeado de muita gente que tinha vivido a morte de Jesus, a ressurreição, que eram testemunhas. Então não era assim uma distância temporal tão grande. Foi no ano 60, escrita em Roma, na prisão. E juntamente com a carta aos Efésios, Paulo escreveu mais 3. Filipenses, Colossenses e Filémon. São cartas muito interessantes, mas há uma que é muito parecida com Efésios, que é a carta aos Colossenses. E para os irmãos terem uma ideia, a carta aos Efésios tem 155 versículos e 78 são quase iguais a Colossenses. São repetidos quase de forma idêntica em Colossenses. Depois há a carta a Filémon, que é uma carta pessoal e que é uma carta muito bonita, mas que não é agora o nosso objetivo. Então, irmãos, a quem é que se destina esta carta? Esta carta nós lemos no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, a quem? Aos santos. Quem são os santos? Esta expressão, aos santos que estão em Éfeso, aos santos que estão em Colossos. Quem são os santos? Ora, exatamente, os santos são aqueles que a palavra santo quer dizer que são separados. Então, são aqueles que se separaram do mundo para Jesus, que deixaram tudo para trás e se entregaram a Jesus. São esses os santos, não confundir com os santos, muitos deles algarojosos que andam por aí, não é? São os santos, que é a igreja, ou os santificados, também é outra expressão que aparece, aos santificados pela fé. Então, ninguém se vai dessa, mas estou aqui a ver muitos santos hoje. Porquê? Porque nós aceitamos sermos separados para Jesus. Nós somos dele e, nesse sentido, nós somos santos. Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Ora, eu queria só dar uma ideia aos irmãos a respeito da cidade de Éfeso. E às vezes conhecer um bocadinho destes aspectos que não são, enfim, essenciais, mas ajudam-nos a entender o contexto e a mensagem que o Senhor entregou a esta igreja. Ora, bom, Éfeso era uma cidade muito, muito antiga. Há quem a date até ao século XI a.C. Mas o importante é que ela foi ocupada por vários impérios. E chegou a vez do Império Romano. Por que é que esta cidade era assim tão importante? Porque ela está localizada, e até hoje a cidade de Éfeso existe, com outro nome, ela existe na Turquia, e ela é um porto, ela tem um porto muito importante. Eu tive a oportunidade de estar lá há uns anos, não sei há quantos, há 10,
há 10 anos, e tive também o privilégio de partir um pé lá. Não sei que eu não vou esquecer tão depressa. Mas em Éfeso havia um porto muito importante que fazia, de certa forma, a ligação entre o Ocidente, digamos, a Europa, e depois a Ásia. De tal maneira que esta região onde está Éfeso era chamada no tempo de Paulo Ásia Menor. Era uma província que era a Ásia Menor. É claro que a Grande Ásia estava mais distante. Ora, e então era um porto estratégico. E por isso teve um grande desenvolvimento, apesar de ter tido alguns percalços, mas desenvolveu-se muito, politicamente, comercialmente, religiosamente, e chegou a ter 500 mil habitantes. Ora, 500 mil habitantes, talvez para nós isto hoje não é assim nada de especial. Naquele tempo, era assim uma coisa fora do comum. 500 mil pessoas a habitar numa cidade que os irmãos calculam que não tinha as infraestruturas, as estradas, as ruas, não tinha transportes, não é? Era, de facto, um número muito, muito assinalado. Eu queria mostrar-vos só, neste pequeno mapa, situar, então, para os irmãos verem. Vão ver aqui Jerusalém, da Palestina, e depois alguns nomes que nós podemos associar a cartas a que Paulo escreveu. Então nós temos na Galácia, Paulo escreveu uma carta dirigida aos Gálatas. Então os Gálatas são aqui desta região da Galácia. Colossos, eu já disse que houve uma carta escrita por Paulo aos Colossenses. Temos Éfeso, depois temos lá já a norte da Grécia, na Macedónia, nós temos Filipos, Salónica e Corinto. Paulo escreveu várias cartas aos Coríntios. Nós temos duas. O Senhor achou por bem que fossem preservadas até aos nossos dias. Duas cartas aos Coríntios. E depois temos, já mais longe, temos Roma, para onde Paulo foi levado, repito, preso. Ele apelou para César e foi levado preso para Roma, onde havia também uma igreja muito perseguida, porque não era apenas os romanos, eram também os judeus, que era uma colónia muito grande em Roma, que detestavam os cristãos, achavam que era uma heresia, que era uma seita, e perseguiam também muito os cristãos. Então, só para os irmãos terem uma ideia da localização da cidadezinha de Éfeso. Era uma cidade monumental, e não vamos aqui falar de todos os monumentos, mas apenas salientar dois. Um é um anfiteatro que dava para 2.500 pessoas sentadas. Irmãos, isto era uma obra impressionante. E eu também estive lá, tive essa oportunidade, com uma acústica, não havia microfones. Então a própria orientação, até dos ventos, etc., permitia que, já era um teatro, mas também podiam ser oradores, que iam falar, eram escutados, as suas vozes eram escutadas ali naquele grande recinto, o que era um primor, de facto, extraordinário. Então, as ruínas estão muito bem preservadas deste grande anfiteatro lá em Éfeso. Mas havia também um centro religioso muito importante, o Templo de Diana. Diana é um nome romano para a deusa grega Artemis. Bom, o que está aqui não existe, o que existe são apenas umas ruínas muito reduzidas. O que está aqui é uma reconstrução virtual. Então, a partir daquilo que existe, se houvesse hoje a possibilidade de reconstruir todo o templo, seria mais ou menos isto. Isto era também uma das maravilhas, aliás, era considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O tamanho deste templo era aproximadamente o dobro do segundo. Era um templo imenso que os irmãos devem entender, as coisas grandes, espetaculares, monumentais, sempre atraíram muito a atenção do povo. Então as pessoas iam lá, viajavam de propósito para estar naquele templo. Infelizmente, aquele templo não adorava o Deus verdadeiro, não é? Adorava uma deusa, a deusa Diana, e havia ali uma coisa que também era muito comum naquele tempo, que era a prostituição sagrada. Então havia prostitutas que sustentavam com dinheiro
da sua atividade o próprio templo. E havia ali uma grande confusão. E havia também feitiçaria, atividades de bruxaria, de feitiçaria. Então, este templo é muito bonito, mas o que se passava por ali era, de facto, algo que certamente desagradava muito a Deus e degradava as pessoas. Mesmo aquelas pessoas sinceras que iam ali para adorar aquela deusa, não é? Bom, e essa deusa, ela, na Antiguidade, teve vários nomes. Um deles, que aparece, aliás, no livro do profeta Jeremias, era a Rainha dos Céus. Mas havia outros nomes que eram dados a esta figura maternal, não é? Que era um ídolo da Antiguidade e que infelizmente se prolongou. Irmãos, eu gostaria de, para os irmãos verem como a Bíblia ela está bem, sobretudo o Novo Testamento, tem referências que são muito claras, históricas. Eu queria vos pedir que abrissem Atos capítulo 19. Atos capítulo 19. Porque é aqui que nós vamos encontrar uma visita muito importante do apóstolo Paulo a esta cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso foi muito importante no ministério de Paulo. Bom, nós lemos no capítulo 19, quando Paulo chegou a Éfeso. Nós lemos assim: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. Ele entrou em Éfeso e encontrou ali alguns discípulos. Nós depois vamos ver que eram muito poucos. Eram, nomeadamente, discípulos que tinham aderido ao ensino de João Batista. Lembram-se que João veio antes de Cristo. Não é? Ele tinha os seus discípulos, teve muito impacto naquele tempo. E Paulo teve de lhes explicar o Evangelho sobre Jesus. E perguntou-lhes: e vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Disseram: nós nem sabemos o que é o Espírito Santo. Portanto, eles estavam no zerinho. Não é? Paulo ensinou-lhes, eles foram batizados nas águas, depois receberam o Espírito Santo, e eram apenas 12 homens. Naquele tempo, o número contava-se pelo número de homens. Não é? Provavelmente havia mulheres, havia crianças, mas eram 12 varões. E ali Paulo entrou na sinagoga dos judeus. Este era outro aspecto muito importante da atividade de Paulo. Quando ele entrava numa cidade, pela primeira vez, o primeiro lugar onde ele se dirigia para pregar o Evangelho, qual era? A sinagoga dos judeus. Então, primeiro ao judeu. Ele mais tarde diz, primeiro ao judeu, depois ao grego, quer dizer, ao grego, ao gentio. Sendo ele judeu e sendo Jesus judeu e o Messias dos judeus, a primeira coisa que Paulo fazia era chegar à sinagoga e anunciar Jesus. Mas, geralmente, qual era a reação dos judeus? Era boa? Não. Porque o coração deles tinha-se endurecido. Não é? Então, Paulo tinha esta experiência muito desagradável. Ele entrava na sinagoga, anunciava Jesus, falava dos profetas do Antigo Testamento. Paulo era um homem muito conhecedor e falava hebraico, claro, e se impressionava muito os judeus. Discorria muito, com muita inteligência, sobre como os profetas anunciaram o Messias e que Jesus era esse Messias. Mas muito poucos se convertiam. Muito poucos. E então o que é que fazia Paulo? Ele dizia assim: e eu, sacudindo o pó das minhas sandálias, fui para os gentios. Então, esta era a segunda etapa. Os judeus não queriam, não há problema. Ele virava-se para os gentios, para os não-judeus. Paulo esteve na sinagoga 3 meses. Eles, no versículo 9, nós lemos, alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho. É interessante que o nome da igreja, a igreja nem se chamava igreja, nem tinha nome. Aqui era chamado caminho. O que é o caminho? É o caminho da salvação, é Jesus. É uma igreja, hoje há muitas igrejas no mundo que se chamam a igreja do caminho. Está bom, não há problema nenhum, é isso mesmo. E então ele deixou os judeus e conseguiu começar a ensinar o Evangelho numa escola de um homem chamado Tirano. Hoje nós sabemos que esta escola, que devia ser uma escola de retórica, de filosofia, etc., esta escola funcionava uma parte da manhã e depois funcionava
talvez a partir das 4 da tarde. No intervalo, Paulo ocupou a escola de Tirano. Deve ter feito um arranjo qualquer. E então, Paulo tinha ali um ambiente extraordinário. Porque ele esteve ali ensinando a respeito de Jesus, da salvação, das profecias. Esteve ali, nós lemos no versículo 10, por espaço de 2 anos. Olha, irmãos, é uma coisa notável, porque em geral Paulo não ficava tanto tempo numa cidade. Mas alguma coisa aconteceu em Éfeso. O Senhor começou a abençoar muito. As pessoas começaram a vir e a ouvir o Evangelho. E aqueles homens que vinham, às vezes, da idolatria mais grosseira, enfim, da feitiçaria, eles começaram a entender, começaram a compreender este caminho que é Jesus. Eles começaram a abraçar a fé. E nós lemos que também Deus começou a operar maravilhas extraordinárias. Eu estou ainda no capítulo 19, se os irmãos quiserem acompanhar comigo. Nós lemos no versículo 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. De sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então os irmãos estão a ver os sinais do Evangelho. Irmãos, o Evangelho é um Evangelho que tem sinais. Nós não temos que ter medo de orar e pedir ao Senhor que opere sinais nas nossas vidas. E Deus tem operado. Ele operou, através de Paulo, operou curas espantosas e também a expulsão de demónios. Eu imagino que devia haver ali uma atividade maligna, demoníaca, muito intensa. Idolatria, feitiçaria, que devia ser uma mistura, uma coisa terrível. E o Senhor começou a operar estas maravilhas. De tal maneira que houve alguns judeus que também queriam expulsar demónios em nome de Jesus, mas eles não eram convertidos. E o que aconteceu foi que eles deram-se mal. Depois os irmãos podem ler aqui no restante do capítulo 19. Bom, o Evangelho começou a propagar-se por toda a região. Isto é uma coisa interessante. Eu não sei se é possível voltar atrás ao mapa. Não é? Porque reparem que esta cidade de Éfeso, ela está numa extremidade da Ásia Menor, da Turquia. Vamos falar assim, da Turquia. Mas a partir dali, as notícias e o Evangelho começou a propagar-se por toda esta província, que é imensa. Se os irmãos virem a Turquia é uma grande superfície de território. Agora eu vou perguntar uma coisa aos irmãos. Paulo não deixou Éfeso. Nós não lemos que ele viajou. Ele esteve 2 anos em Éfeso. Então, como é que o Evangelho se propagou a toda esta província, a Ásia Menor? Como? Vou dar algumas hipóteses aos irmãos. Primeiro, pela rádio, pela internet, ou seríamos convertidos para onde iam eu anunciar? Os irmãos já perceberam onde é que eu quero chegar, não é? Irmãos, o segredo, a fé não é uma coisa que a gente possa esconder. Uma fé que nós escondemos não é fé, é uma convicção religiosa. Porque onde nós estamos, Jesus disse que nós somos a luz da terra. Somos a luz do mundo. Ele disse assim, não se pode esconder a luz. Então, onde nós estamos, nós somos a luz. Provavelmente, homens, mulheres que em Éfeso ouviram Paulo, tiveram experiências, eles depois viajaram e para onde foram, nas suas casas, eles disseram, olha, tive uma experiência extraordinária. Eu hoje sei quem é Deus, sei que Deus é um Deus vivo, sei que Ele enviou o seu Filho para nos salvar, o nome dele é Jesus, Ele tem poder. E nós lemos que toda a província ouviu falar a respeito de Jesus e a respeito da fé. O Evangelho, nós lemos em Atos 19, 10. De tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Todos ouviram a palavra do Senhor. Não é maravilhoso, irmãos? Então, há esperança para Portugal? Eu creio que sim. Mas nós não temos Paulo. Mas temos o Deus de Paulo. Temos o mesmo Espírito. Só precisamos deixar que Ele opere em nós. E assim o Senhor, Ele vai realizar a sua obra. E é assim que a Igreja tem progredido em toda a parte.
em países onde houve grandes perseguições, por exemplo, a China, desde 1949, com a chamada Grande Revolução, quiseram acabar com a Igreja. E a Igreja explodiu num crescimento que até hoje as pessoas não sabem explicar. Eu sei, é o Deus de Paulo, é o Deus de Éfeso, é o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito Santo que opera, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o que é que aconteceu? Acontece que, no meio de tudo aquilo, havia também uma atividade de feitiçaria muito intensa. Hoje nós não temos ideia de como a bruxaria, a feitiçaria, o ocultismo faziam parte da vida das pessoas. Era uma coisa, as superstições, a idolatria, até os imperadores, antes de irem para a guerra, abriam as entranhas de uma ave, de uma galinha, e o feiticeiro dizia: olha, por estas entranhas acho que vais ser vencedor. Uma coisa assim, superstições muito estranhas. Era este o mundo em que a Igreja nasceu, cresceu e se desenvolveu. Agora vou perguntar, hoje também há superstições? Ou não? Os irmãos têm notado que há superstições. As pessoas acreditam em coisas muito, muito estranhas, muito estranhas. E, sobretudo, às vezes buscam ajuda em quem não tem poder para ajudar. Como agravante, às vezes, ao buscar ajuda em quem não tem poder, em vez de vir o Espírito Santo e bom, vem o Espírito. E por isso nós vemos, às vezes, pessoas altamente oprimidas e deprimidas e amarguradas, e parece que há uma nuvem negra sobre elas. E sem dúvida que, infelizmente, essas opressões espirituais vêm porque não conhecem o Deus verdadeiro. Porque quando nós conhecemos o Deus verdadeiro, Cristo vivo, Ele liberta-nos. O sangue de Jesus tem todo o poder. Ele lava-nos, liberta-nos, e aquela nuvem negra é afastada de nós. Nós sentimos um alívio, nós sentimos, meu Deus, eu estava tão diferente aqui há uns tempos e agora estou melhor. Porquê? É porque encontrou a luz, a água viva, não é? Que nos sedenta, transforma a nossa vida. E foi isso que aconteceu ali também em Éfeso. O facto de haver muitos idólatras que se converteram e feiticeiros que se converteram causou uma grande confusão na cidade. Até do ponto de vista comercial. Porque muitos viviam em torno do templo. Não eram apenas aquelas pobres mulheres, mas também havia artífices que trabalhavam em ídolos, de ser imagens da Diana e outras coisas que a Bíblia proíbe, não é? A Bíblia diz: não farás para ti imagem. Então, onde há idolatria, há uma desobediência logo àquilo que é a palavra de Deus. Trabalhavam em prata. Quando muitas pessoas começaram a converter-se, o que é que aconteceu ao negócio? Começaram a perder o negócio. E aí, uma coisa é falar de ideias de Jesus e tal, outra coisa é mexer no bolso. E então, gerou-se ali uma grande revolução e houve uma confusão contra os cristãos, que já eram em número muito razoável, e começaram a virar-se contra Paulo. E no meio daquilo tudo podia ter havido uma grande catástrofe. Quem salvou a situação foi um escrivão. Não nos diz aqui o Novo Testamento se ele era crente ou não. Talvez nem fosse. Era um homem de leis, não é? E ele fez um discurso ainda no capítulo 19 de Atos. Ele acalmou as pessoas. E nós lemos que o escrivão da cidade disse: varões e efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter, que era um outro deus muito importante. Não façais nada, destes homens estão aqui, façam o seguinte: vamos averiguar, porque ele era um homem de lei, vamos averiguar, vamos ver o que é que se passou, e até lá não vamos fazer nada para que não haja aqui nenhuma coisa desagradável. E Paulo conseguiu escapar. De facto, ele saiu de Éfeso e foi para a Macedónia. Então, os irmãos estão a ver o ambiente que a igreja vivia. Um ambiente onde não havia rotina. Rotina não havia. Havia todos os dias coisas novas e coisas, às vezes, um pouco perigosas que aconteciam. Então, irmãos, eu estou a dar esta informação para os irmãos se situarem em Éfeso. O que era Éfeso? Como era a vida lá?
e as dificuldades e as bênçãos, as vitórias que o Senhor deu em Éfeso. E agora queria falar muito brevemente, porque hoje nós temos aqui uma festa muito especial, que é de duas crianças, dois meninos que vão ser apresentados ao Senhor. Mas eu queria só falar da carta em si, pedindo aos irmãos que vão fixando algumas coisas muito simples. Então, primeiro, esta carta é uma carta pequena, não é? Se os irmãos repararem, quantos capítulos tem? Já viram? Quantos? 6 capítulos. Uma carta que se lê hoje à tarde, se os irmãos quiserem, rapidamente podem ler a carta aos Efésios. Mas, como é que nós podemos dizer que é a estrutura desta carta? É muito, muito simples. E os irmãos vão fixar isto quando lerem e vão ver que é assim mesmo. Nós podemos dividir a carta em duas partes. Não é em 4 nem em 5, em duas partes. A primeira parte é quando Paulo desenvolve esta ideia. As riquezas que nós temos em Cristo, que é o versículo 3 que lemos há pouco. As riquezas que nós temos em Cristo. Qual é o objetivo de Paulo? É que os crentes de Éfeso entendam como eles eram bem-aventurados por seguir a Jesus, pelas bênçãos que eles tinham em Cristo. É como se Paulo dissesse, olha, vocês ainda não entenderam bem. Agora vou usar uma expressão popular. Saiu-vos a sorte grande. Não é? Vocês ainda não viram o que é que têm em Jesus. E nós, isto é muito importante. Então, os primeiros 3 capítulos, primeira parte, Paulo ele vai preocupar-se em mostrar a riqueza que os crentes tinham em Jesus. Isto é muito importante para nós hoje, porque às vezes nós temos uma ideia de seguir a Jesus que é muito limitada, não é? Mas, de facto, nós somos muito ricos, irmãos. E eu vou, durante vários domingos, eu vou procurar mostrar aos irmãos que nós temos até o dever de estar felizes, porque nós somos muito, muito ricos. E Paulo vai gastar 3 capítulos para falar disto aos Efésios. Efésios, vocês são muito ricos. Vocês já entenderam as riquezas que nós temos? E ele vai descrevê-las ao longo destes 3 capítulos. E nós vamos procurar entendê-los, porque tem algumas coisas que não são muito fáceis de entender, mas nós vamos aqui procurar mastigar bem e digerir este alimento. A segunda parte é uma parte prática. Praticamente o que Paulo diz é o seguinte: se vocês têm estas riquezas em Cristo, então a vossa vida prática tem de refletir aquilo que vocês são em Cristo. Quer dizer, vocês não podem ter uma fé vencedora num Deus extraordinário, num Evangelho fantástico e ter uma vida miserável. Não. A vossa vida tem de estar à altura, ou para usar a palavra que Paulo usa, tem de ser digna daquilo que vocês são em Cristo. Então, uma palavra-chave, eu agora peço que abram no capítulo 4, onde começa a segunda parte, capítulo 4, o versículo 1, em que Paulo diz assim: rogo-vos, pois, outras traduções dizem, portanto, quer dizer, se vocês são assim, portanto, devem viver assim. Então, são estas as duas partes. Mostrar, a primeira parte, mostrar aos Efésios as riquezas da sua posição em Cristo. Segunda parte, os 3 capítulos da segunda parte. Com base neste entendimento, aprender como viver no dia a dia. Então, se os irmãos fixarem isto, vão ter a chave para compreender esta carta de Paulo aos Romanos. Perdão, aos Efésios. Um resumo da carta. Então eu vou ser muito rápido, porque já não temos muito tempo. Primeira parte, primeiros 3 capítulos. Paulo fala sobre as riquezas do crente em Jesus, descreve, ora para que Deus ilumine a mente dos Efésios para eles compreenderem as riquezas que têm, a seguir. Depois, a posição do crente em Cristo, posição como indivíduo, mas também como membro de um corpo. E isto vai ser muito importante, porque Paulo vai explicar o que é o corpo de Cristo, que é uma coisa que nós não entendemos muito bem. E mais uma vez termina esta parte orando para que os Efésios compreendam as riquezas que têm. A seguir, depois na segunda parte, é uma parte que é mais fácil de compreender, muito importante, em que
Paulo fala de como nós devemos viver ou andar através da nossa fé. Andar em unidade, andar em santidade, andar em amor, andar na luz. Seguir. E, então, este é o versículo que liga, não é, as duas partes. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação como foste chamados. Eu penso assim, é como um comboio que tem uma máquina, depois tem uma carruagem. A máquina é que puxa tudo, que é a primeira parte. Se nós não entendermos a primeira parte, nós não vamos entender a segunda. E a ligação entre uma e outra é este texto. Rogo-vos eu, não é? O preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa chamada. A palavra vocação é uma palavra que às vezes os irmãos não entendem muito bem. Quer dizer chamada. Com que fostes chamados. Amém? Os irmãos estão prontos. Eu vou ainda demorar mais 2 minutos. Eu tenho aqui umas perguntinhas para os irmãos. Isto é um estudo. Posso? Vamos lá. 3 alternativas. Só uma que está certa. Quem é o autor da carta aos Efésios? Esta foi de brinde. Vamos à segunda. Onde foi escrita a carta aos Efésios? Em Jerusalém? Numa prisão em Roma ou em Tarso? Podem dizer 1, 2 ou 3? 2. Porque Paulo era de Tarso. E também viveu muito em Jerusalém. Mas ele escreveu numa prisão em Roma. Muito bem. A seguir. Onde se situa a cidade de Éfeso? Na Ásia Menor, atual Turquia, a norte de Jerusalém ou no litoral da Itália? Na atual Turquia. Número 1. A seguir. Em quantas partes naturais se divide a carta aos Efésios? 3, 2 ou 5? Quantas? 2. Se os irmãos não soubessem, eu agora ia-me demitir. A seguir. Qual o assunto da primeira parte da carta? Correção de heresias, explicar o significado do batismo ou mostrar as riquezas que o crente tem em Cristo? 1, 2 ou 3? 3. A seguir, qual o assunto da segunda parte da carta? Viver de forma digna da chamada, instruções para o casamento e família, o valor da oração. 1, 2 ou 3? 1. Parece que a mensagem passou. E agora, trabalho de casa. Para o próximo domingo, o irmão leia apenas, mas leia com atenção. Capítulo 1, versículos 3 a 14. E se tiver tempo, ao ler, pegue num papelzinho, uma caneta e escreva. Quais são as riquezas de que Paulo fala? Preste atenção, porque não são coisas que a gente veja assim logo. Mas anota 1 ou 2 ou 3 e 2 a 8, se Deus permitir, nós iremos trocar umas impressões sobre isso. Amém? Então, hoje foi só para criar o apetite. 2 a 8 nós vamos entrar propriamente na interpretação, na análise deste livro.